Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e estamos a gravar sexta-feira, 14 de março, no final de uma semana em que a Groenlândia foi a votos e deu a vitória ao independentismo moderado. Os democratas de centro-direita foram os grandes vencedores das eleições legislativas, mais do que triplicando a votação de há 4 anos. Liderado por Jens Frederik Nielsen, o partido que apoia um avanço gradual para a soberania, conseguiu 10 dos 31 assentos do Parlamento da região autónoma dinamarquesa. Uma solução de governo poderá passar por uma aliança com os populistas do Orientação, partidários de uma independência rápida face à Dinamarca e de uma maior cooperação com os Estados Unidos, ou então uma aliança com os ecologistas do Partido Comunidade do Povo. Entretanto, prosseguem as negociações entre a empresa de telecomunicações da Groenlândia, a Tusas, e a Starlink, fornecedor americano de internet por satélite, detido pelo multimilionário Elon Musk e conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Um acordo poderá significar melhores ligações à internet para muitos groenlandeses, sobretudo nas zonas mais remotas. No entanto, com as ameaças recorrentes de Donald Trump de tomar a maior ilha do mundo, nem que seja pela força, os groenlandeses avaliam os riscos associados a um tal negócio. Para nos falar da situação política e geoestratégica da Groenlândia, é nosso convidado Filipe Santos Costa, investigador no Instituto Português de Relações Internacionais, na área de Estudos de Segurança e Estratégia. A edição técnica deste episódio é do Gustavo Carvalho. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindo, Filipe Santos Costa. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. Obrigado, Hélder. O prazer é meu. Tanto a Dinamarca como a Groenlândia têm repetido, como fizeram, aliás, há 6 anos, durante o primeiro mandato de Trump, que a região autónoma não está à venda. Aliás, uma sondagem recente mostra que apenas 6% dos groenlandeses desejam que a ilha passe a fazer parte dos Estados Unidos, enquanto 85% se opõem a essa ideia. Filipe Santos Costa, como é que a vitória dos democratas, partido que favorece uma abordagem gradual à independência, pode influenciar as relações com a Dinamarca e esta interação com a América de Trump? Eu acho que a interação com a Dinamarca e com os Estados Unidos tem precisamente a ver com esses momentos que induzia. Para haver uma relação dos Estados Unidos com a Groenlândia, uma relação direta, por exemplo, a Groenlândia aderir aos Estados Unidos, é um território da América do Norte, pode fazê-lo, ou ter um acordo de associação, como tem, por exemplo, Porto Rico, ou ter uma espécie de estatuto de reserva, porque quando a Dinamarca colonizou, digamos assim, a Groenlândia há cerca de 300 anos, a Groenlândia era habitada pelo povo inuit, portanto o mesmo povo que vive no norte do Canadá, por exemplo, e são ainda 90% da população. Obviamente que há muita mistura ao fim de 300 anos, mas é cerca de 10% de origem dinamarquesa, ou seja, europeia, e 90% de origem inuit, ou seja, nativa americana. Uhum. E a relação seria assim. Portanto, eu acho que colocar a questão como os Estados Unidos ganharem a Groenlândia à Dinamarca ou comprarem a Groenlândia à Dinamarca será difícil. O que pode haver é uma pretensão de que uma Groenlândia independente possa depois entrar num tipo qualquer de ligação mais estreita com os Estados Unidos. E como dizia muito bem, ganhou o Partido Independentista Moderado, há um Partido Independentista mais acelerado, há um Partido Independentista mais lento, mas todos eles apontam nesse sentido. Sim. E, portanto, a Groenlândia foi ganhando a sua autonomia, primeiro em 1979, mas mais relevante em 2009, e essa autonomia, que é uma autonomia típica, que apenas não abrange... Deixe-me só interromper-lhe neste Por ponto, favor. porque a tal ponto de que, após a adesão da Dinamarca à União Europeia,
Em 85. Exatamente. 2 anos depois, a Groenlândia, através de um referendo, decidiu retirar-se da União Europeia. Portanto, há de facto um desejo autonomista muito exacerbado, muito, muito grande entre os groenlandeses em relação à Dinamarca. Essa opção é uma opção semelhante à da Noruega e pode muito ter a ver com uma eventual postura mais egoísta em relação à enorme riqueza dos recursos naturais. Recordo que nós temos muito presente o Brexit, mas também a Noruega acabou por não aderir por decisão popular à União Europeia, e a Noruega é, para explicar um pouco melhor, um país com uma reduzida população e com uma vastíssima riqueza no caso de petróleo e gás natural. O que acontece aqui é que desde 2009, lá está, nesta autonomia crescente que permitiu até esse referendo em 1985, se não me engano, há o direito à autodeterminação. Portanto, nesta última legislação, digamos assim, da autonomia da Groenlândia em relação, ou no contexto do Reino da Dinamarca, uma vez que é uma região autónoma, como muito bem disse, no contexto do Reino da Dinamarca, está previsto inclusive o direito à autodeterminação. Ou seja, a qualquer momento a Groenlândia, não será exatamente assim, mas a Groenlândia tem direito a fazer um referendo e a declarar a independência. Agora, o que está nas mãos do governo dinamarquês, digamos assim, é o clássico nas regiões mais autónomas. Só não estão as grandes questões de soberania, negócios estrangeiros, defesa, cidadania e imigração, segurança, não só externa, mas também interna, as chamadas matérias de soberania, que nos países ocidentais não incluem os assuntos religiosos, noutros países, como por exemplo Médio Oriente, Norte de África, incluem. Tudo o resto é autonomia groenlandesa. E esse ato legislativo de 2009 prevê que a Groenlândia, o Parlamento da Groenlândia, possa reclamar cada vez mais áreas para a sua esfera de competência e inclusive o direito à autodeterminação. Para nós portugueses, o direito à autodeterminação é uma coisa que faz todo o sentido. Mas não é assim em todo o lado. Por exemplo, vimos os referendos da Escócia para obter a independência no seio do Reino Unido. Ou, por exemplo, na América do Norte já houve vários referendos na província francófona do Canadá, o Quebec, para decidir ou não da sua independência. Mas, por exemplo, na nossa vizinha Espanha não é possível. As regiões, seja o País Basco, seja a Catalunha, fazer um referendo para decidir da sua independência. E, portanto, não é assim uma questão tão óbvia nas relações internacionais como se pensa, e dei o exemplo espanhol, mas, por exemplo, seria impensável na China, o Xinjiang, o Turcomenistão Oriental, ou o Tibete, ou Taiwan terem esse direito. E, portanto, é uma questão que mostra, de facto, que a Groenlândia tem toda a liberdade. No fundo, era isto que eu queria dizer. A Groenlândia é uma região autónoma, é quase um Estado associado no conjunto do Reino da Dinamarca, já é quase uma relação como a que era do Canadá com a coroa britânica antes de ser independente, e eu creio que uma transição, digamos assim, da Groenlândia, da atual esfera europeia dinamarquesa para a esfera norte-americana, seria em 2 momentos. Primeiro, a Groenlândia tornava-se independente e depois associava-se de uma forma ou outra aos Estados Unidos, e isso é um caminho que no fundo já foi sendo traçado. Como sabemos, os Estados Unidos têm já uma base militar na Groenlândia, abriram, apesar de ser um território com apenas 56 mil habitantes, salvo erro, abriram um consulado na sua capital, Nuuk, em 2020, portanto tem intensificado muito a sua presença do ponto de vista militar, com uma base militar da Força Aérea, mas neste momento da Força Espacial dos Estados Unidos. A sua presença militar já é mais significativa do que a presença europeia, no caso dinamarquesa, e portanto esse caminho vai sendo traçado. 56 mil pessoas vivem, de facto, na Groenlândia, sendo que o território é vastíssimo, com mais de 2 milhões de quilómetros quadrados, o que corresponde a uma das menores densidades populacionais do planeta. Pois é, muito inóspito, não é? É mesmo muito inóspito. Quais são as implicações económicas da independência da Groenlândia? E falo aqui relativamente às reservas de minerais de terras raras, às cadeias de abastecimento globais. Isto porque a Groenlândia tem depósitos significativos de minerais considerados essenciais para a tecnologia moderna. Portanto, como é que a independência afetaria a capacidade desta ilha de gerir e exportar esses recursos sem a intermediação da Dinamarca? A Groenlândia depende em parte financeiramente da Dinamarca. Recebe um subsídio de 600 milhões de euros por ano, que corresponderá talvez a 20, 25% da sua despesa. Mas
56 mil pessoas é muito pouca gente para tanta riqueza. Claro. E, portanto, o confronto há pouco que falou e descreveu muito bem os partidos políticos da Groenlândia pode significar que na Groenlândia, e parte do referendo, como referiu também, da não participação da União Europeia poderá ter a ver com isso, de uma crescente vontade de alguns setores da sociedade da Groenlândia em explorar os seus recursos. Porque, repare, depósitos de terras raras, quando sabemos que os Estados Unidos estão literalmente desesperados por terras raras, uma vez que o mercado mundial das terras raras é dominado pela China e os Estados Unidos já põem a possibilidade de ser essa a sua intervenção, a justificação da sua intervenção da Ucrânia, claro, não só obtendo um acordo ucraniano para ter acesso privilegiado às terras raras, como também até do próprio lado russo, uma vez que também há aqui um movimento mais amplo de afastar a Rússia da órbita chinesa, um bocadinho ao contrário do que os Estados Unidos fizeram nos anos 70, de afastar a China da órbita soviética. Mas há aqui uma enorme motivação económica dos Estados Unidos, que não é deste presidente, é anterior, de obter terras raras. E a Groenlândia tem esses depósitos. A Groenlândia tem petróleo, a Groenlândia tem gás. E pode haver cada vez mais pessoas na Groenlândia que abandonem as decisões que foram anteriormente tomadas na Groenlândia de não explorar esses recursos de gás e petróleo, de não explorar esses recursos de terras raras. Foram sendo tomadas várias decisões de pendor mais para o ambiente do que para a economia. Eu não diria muito isto, porque eu acho que, enfim, sem ambiente não há economia, porque morremos, mas de privilegiar a preservação ambiental contra a exploração de alguns destes recursos. Claro que também temos que perceber que as tecnologias evoluem, a mineração, mesmo num sítio tão inóspito como o Ártico, torna-se menos intrusiva, pode ser mais verde, e estas coisas vão ajudando a que se mudem as mentalidades e que haja mais pessoas a pensar, bom, nós podíamos ser riquíssimos porque somos só 56 mil e estamos a viver em cima de uma enorme riqueza da qual poderíamos beneficiar, até quase como dividendos. Uhum. Por exemplo, o Alasca. Há 2 territórios no mundo, permita-me só esta, sim, que eu acho que é interessante. Há 2 territórios no mundo que na prática distribuem dividendos como se fossem empresas. O Alasca, que é um estado da Federação dos Estados Unidos, que foi comprado em 1867, se não me engano, no caso à Rússia, e na mesma altura os Estados Unidos fizeram a primeira oferta de compra da Groenlândia à Dinamarca, distribui do seu fundo, que é no fundo um fundo que é alimentado pela exploração do petróleo e do gás. Macau tem a mesma coisa. E eu creio que ambos dão entre $1.000 e tal e $2.000 por ano aos seus residentes. Em Macau uma diferença, é o dobro ou é metade disso, digamos, para os residentes não permanentes, e aí obviamente não são os dividendos do petróleo e do gás, são os dividendos do jogo. Um bocado a ideia que a economia é sobreaquecida por tanta riqueza e portanto distribui-se algum dinheiro pela população para mitigar o aumento do custo de vida. Mais adiante nesta conversa eu gostaria ainda de voltar a esse impacto ambiental da mineração, mas para recordar estas negociações com a Starlink para o fornecimento de internet, elas decorrem já desde 2023. O diretor executivo da Tusaz, que é a empresa de telecomunicações da Groenlândia, ressalva que a empresa de Musk opera sob o chamado princípio de não contrato, o que significa que pode rescindir quase sem aviso prévio. Portanto, a empresa estatal de telecomunicações mostra-se ciente do risco de conectar serviços críticos a uma ligação que pode ser descontinuada sem apelo nem agravo. E estes receios, isto entronca também com o que falávamos há pouco relativamente à Ucrânia, estes receios de interrupção abrupta não são infundados, uma vez que os negociadores americanos que pressionam Kiev para que Washington tenha acesso aos minerais da Ucrânia levantaram a possibilidade de cortar o acesso do país à Starlink, portanto da Ucrânia à Starlink. Isto foi uma notícia que a agência Reuters avançou no mês passado. Na altura, Elon Musk desmentiu, negou que o acesso da Ucrânia aos seus serviços pudesse ser usado como moeda de troca, como barganha no acordo dos minerais. Mas apesar deste desmentido, ainda há uma semana foi o próprio a dizer, ou a deixar a ameaça no ar, e vou citar: o meu sistema Starlink é a espinha dorsal do exército ucraniano, toda a sua linha da frente entraria em colapso se eu o desligasse. Portanto, aqui a lógica relativamente à Groenlândia é: se Musk é capaz de ameaçar desligar comunicações que são vitais para soldados ucranianos, não hesitaria em fazer o mesmo numa região, num território que não está em guerra como a Groenlândia. Portanto, há riscos associados efetivamente
a uma ligação que é, por demais, evidente que é necessária num território tão vasto como a Groenlândia, sobretudo em zonas mais remotas, mas que há sempre o perigo de, até alguns peritos militares da Groenlândia têm alertado para isso, de infraestruturas críticas da Groenlândia, sistemas de emergência, por exemplo, acabarem nas mãos de alguém como Elon Musk. Eu acho que o calendário aí é tudo, não é? Quando a Groenlândia começou a discutir a possibilidade, em 2023, Musk era um empresário brilhante, com era um pouco diferente, não é? Agora é um político muito agressivo da política externa norte-americana, simultaneamente isolacionista e expansionista. E intervencionista em eleições na Europa, por exemplo, como foi o caso próprio. Como foi o caso na AfD, no apoio que deu à AfD, claro, nas eleições na Às Alemanha. Vezes presencialmente, na Alemanha por videochamada, o que deve ter sido um conselho dos seus advogados, porque algumas coisas na Alemanha... Sim, há ali uma série de linhas vermelhas que podem estar a ser vermelhas constitucionais pisadas, e claro. Os serviços secretos internos, literalmente chamados o Departamento de Defesa da Constituição, é muito rigoroso nisso, e todos nós sabemos porquê, pelo passado da Alemanha nos anos 30, naturalmente. E é de forma exagerada equiparado ao passado da Alemanha de Leste entre os anos 50 e 90, mas de qualquer forma há aí considerações políticas. Mas isso faz muito bem citar esse exemplo, porque isso mostra bem a persona política em que esse empresário entretanto se tornou. E, portanto, eu compreendo os receios da Groenlândia. E o que a Groenlândia precisa em termos de telecomunicações é a internet por satélite. Não precisa necessariamente de Starlink. E precisa porquê? Faz todo sentido. É um território gigantesco, como disse, com uma baixíssima densidade populacional, que aparentemente quer agora, no fundo, desbravar território. Portanto, há aqui um movimento para começar a procurar alguns desses recursos ou provavelmente a multiplicar as presenças dentro do seu próprio território, porque até agora a população está muito localizada em alguns pontos menos inóspitos. E, portanto, para isso será necessário um sistema de internet por satélite, telecomunicações por satélite, mas percebe-se a mudança de vontade aparente das autoridades da Groenlândia e certamente da Dinamarca e certamente europeias em colocar mais esse sistema na mão de Musk. É uma questão prática. Seria pouco prático, do ponto de vista das telecomunicações, estar a pôr fibra ou antenas, as chamadas antenas, as Base Transceiver System, BTS, as antenas de telecomunicações, por esse território todo. O que faz sentido é o satélite. Como também faz sentido numa frente de combate. Também não se vai estar a pôr linhas de telecomunicações ou torres de telecomunicações. E, portanto... e o quão importante tem sido na guerra, que já leva, na guerra em larga escala, de alta intensidade na Ucrânia, para os soldados, para quem está... Pois, essas telecomunicações têm sido importantes também, em parte, porque estavam associadas à transmissão de informação que os Estados Unidos podem também cortar. E aí já não será o Starlink, será, por exemplo, a Força Aérea dos Estados Unidos ou a Força Espacial dos Estados Unidos e informações estratégicas e informações do teatro de operações. É uma questão de facto complexa, mas digamos que a transformação com a eleição de Trump de Musk num ator político tão agressivo, e nós falamos aqui sobre a política externa, o expansionismo dos Estados Unidos na América do Norte, o isolacionismo dos Estados Unidos na arena global, essa pressão de economia por segurança sobre a Ucrânia e sobre outros. Por exemplo, nós vemos a manobra repetida de, com a Arábia Saudita, baixar o preço do petróleo para tornar a situação mais difícil de sustentar a países como o Irão e a Rússia, precisamente porque a Rússia obtém grande parte dos seus recursos de oil and gas, de petróleo e de gás, em regiões mais frias, onde o custo de exploração é mais alto e, portanto, a economia é uma arma. Musk está a fazer uma coisa que é mais ou menos inédita, que é pôr as suas próprias empresas... Não é propriamente um ministro da Economia ou ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos que está a usar o poder económico dos Estados Unidos para isso. Ele próprio é tão poderoso economicamente que aplica os seus próprios recursos a isso, até com custos, como se tem visto, por exemplo, pela quebra das vendas dos Tesla na Europa. Mas isto para dizer que percebo perfeitamente esse receio da Groenlândia, e o conselho que podemos todos dar à Groenlândia é que procure outro fornecedor de internet por satélite. Que não é Starlink.
de facto, esse parece ser o caminho... Preferência europeu. Exato, esse parece ser o caminho inevitável, portanto, a comunicação por satélite, até porque a Groenlândia depende de 2 cabos marítimos da Islândia e do Canadá, o que, tendo em conta os ataques a cabos submarinos nos últimos meses, aliás, houve até no último dia de Natal, também essa solução, essa via não é um garante de estabilidade de ligações que se querem fiáveis e duradouras, sem disrupções por causa, por exemplo, de um arrastão que acaba por arrasar com esses cabos. Isso é complicado, convém sempre haver redundância. Certo. A Groenlândia tem muito pouca população e, portanto, ter 2 ligações já é uma redundância. É uma área protegida pela NATO. A própria Islândia é uma espécie de protetorado militar norte-americano. O Canadá é um país da NATO e faz parte do Comando da América do Norte e do NORAD, portanto é uma zona, obviamente, altamente protegida do ponto de vista estratégico e militar, também pelos Estados Unidos. Portanto, a internet ainda é 90% por cabos submarinos de telecomunicações e, portanto, será difícil obviar a isso. Mas, obviamente, se a redundância de ter 2 cabos e não apenas um se puder acrescentar, sobretudo para um volume que não será elevado, internet por satélite e de um território com tantas condições económicas, sem dúvida muito salutar. Até porque, e perdoe-me se entro já noutro dos seus temas, a disrupção das telecomunicações na Groenlândia pode ter vários efeitos, desde logo dos países que têm pretensões sobre as rotas de navegação do Ártico, etc, etc. Mas também sabemos, empiricamente, não é porque ninguém nos tenha dito, que a base da Força Aérea, agora do Corpo Espacial dos Estados Unidos, não dependerá certamente dessas telecomunicações por cabo, terá o seu próprio sistema de telecomunicações e que também não dependerá da Starlink, serão certamente satélites de telecomunicações militares norte-americanos, porque nunca haverá as Forças Armadas dos Estados Unidos a colocar-se nessa situação. Agora, em relação aos riscos, em relação aos riscos ambientais, gostava de lhe perguntar, puxando agora o fio, do que abordou ainda há pouco, que riscos ambientais podem surgir de uma exploração intensiva dos recursos na Groenlândia após uma eventual independência? Ou seja, o ecossistema é ainda assim frágil e pode sofrer com atividades como a mineração. É possível um equilíbrio justo entre um desenvolvimento económico que se quer e a preservação ambiental que parece necessária para a sobrevivência no planeta, num cenário de independência na Groenlândia? É uma questão que se aplica a todo o mundo, não é? Mas obviamente que sabemos que o Ártico é particularmente sensível a isto, tem havido um degelo, tem havido uma subida do nível do mar, é uma zona muito vulnerável. Países como os Estados Unidos, a Rússia e a China, não sendo um país ártico, é um país classificado como próximo do Ártico, estão cada vez mais a usar quebra-gelos, a abrir rotas de navegação, percebe-se a vantagem económica, é muito mais vantajoso do ponto de vista económico da China navegar para a Europa ou para a América do Norte através do Ártico do que através do Pacífico, ou para o caso da Europa através do Índico e depois do Mediterrâneo, etc. Mas obviamente que isso tem custos ambientais e essa zona é particularmente sensível. É, apesar de tudo, uma zona de continente, de terra firme. Mas obviamente que, como em tudo, seria mais... quer dizer, o ideal ambiental seria não haver pegada humana, não é? Mas isso não é possível, sim, até porque nós também estamos neste planeta, emitimos dióxido de carbono quando respiramos e, portanto, isto são questões complexas. O que podemos dizer é que, conforme as tecnologias vão evoluindo, é cada vez mais fácil ter algumas garantias que pode ser feita uma mineração mais verde, mais responsável, uma exploração menos impactante das reservas de gás e de petróleo. Mas, se vamos extrair mais gás e petróleo, é para queimar mais combustíveis fósseis. Se vamos extrair mais terras raras, é para fazermos mais aparelhos eletrónicos, etc, etc. Portanto, caímos sempre na mesma questão de mais combustíveis fósseis, mais consumo, mais produção. Portanto, sabendo nós que a produção não é só os dos combustíveis fósseis, contribui para o aquecimento global, é também a extração de tudo o que é extraído do planeta e tudo o que é utilizado não é sustentável.
Portanto, a extração por via do desenvolvimento tecnológico pode até ser mais verde, mas significa uma perpetuação de consumos de modelo de combustíveis fósseis, Exato. de consumo, é acrescentar mais. Mas também o seu ponto isto não contradiz o seu ponto de todo, o seu ponto é muito pertinente. Obviamente que é uma região muito mais sensível e uma zona com muito mais fino equilíbrio ambiental do que, por exemplo, a Ucrânia. É muito menos arriscado explorar terras raras na Ucrânia ou na China do que de uma zona tão sensível como o Ártico, sem dúvida, onde qualquer intervenção humana pode provocar um desequilíbrio ambiental muito maior. E tem sido essa opção do povo da Groenlândia. E, portanto, pode ser que se mantenha, porque pode não haver assim necessidades económicas daí que façam com que o povo da Groenlândia se sinta obrigado a mudar de posição. É um bocadinho quase como a floresta da Amazónia, não é? Que o Brasil diz, sim senhor, nós preservamos a floresta da Amazónia depois dos europeus terem abatido toda a sua floresta. A América do Norte também era toda floresta antes da invasão europeia, mas temos que ser compensados por isso. Portanto, não nos podem apenas dizer que nós não podemos explorar os nossos recursos. Tem que haver aqui uma mutualização do custo da nossa exploração destes recursos contra o que seria o nosso benefício da exploração desses recursos. A situação é semelhante a todas as outras, mas, claro, num ecossistema com um equilíbrio muito mais fino. Tendo em conta esta localização geopolítica, geoestratégica relevante da Groenlândia, o caminho rumo à independência poderá redefinir a sua importância estratégica no Ártico? Ou seja, a independência poderia alterar o seu papel na segurança do Ártico, incluindo a presença militar dos Estados Unidos, a que já aludiu, e as responsabilidades de defesa da Dinamarca? Com a independência cessariam as responsabilidades de defesa da Dinamarca. Certo. A menos que a Groenlândia tomasse a iniciativa de, apesar de declarar a independência, manter o rei dinamarquês como chefe de Estado, manter uma ligação de defesa à Dinamarca ou à União Europeia, de alguma forma, mas isso é pouco provável, porque já hoje a principal presença militar é a presença norte-americana, a presença que tem um sistema de detecção de mísseis antibalísticos, de navegação no Ártico, de controle aeroespacial. A presença militar dinamarquesa é quase mais uma presença, como há pouco referiu, essa área muito importante, de proteção civil, de emergência. São serviços de emergência, helicópteros de salvamento, navios de salvamento, aquelas equipas de cães e trenós que vemos nos filmes, nestes países. Portanto, é uma coisa mais virada quase para a segurança das populações e a segurança interna. No governo que nós nos habituamos a conhecer, por exemplo, em Portugal e noutros países da Europa Ocidental, no domínio da administração interna. Quais? Sim. Quais? Proteção civil, administração interna, algum controle costeiro, claro, certamente, mas não um controle costeiro que pudesse fazer frente à frota de 40 quebra-gelo da Rússia claro, e da frota naval russa, que continua a ser vasta e poderosa, ou da emergente chinesa, que também já tem os seus quebra-gelos e está a seguir o exemplo russo de desenvolver quebra-gelos movidos a reatores nucleares. Portanto, há toda uma pressão enorme. A Groenlândia sozinha não teria capacidade, na minha opinião, a não ser pelo vingar do direito internacional, que é assim uma espécie de ciência obscura, por enquanto, e eu sou estudioso dessa matéria, mas tenho que reconhecer que não é propriamente o direito mais respeitado no mundo. Será a força da presença norte-americana que continuará a garantir a salvaguarda da Groenlândia, dos interesses da Groenlândia, e aquilo que os norte-americanos procuram assegurar quando fazem, por exemplo, manobras de livre navegação, semelhantes às que fazem no Estreito de Taiwan, contra, por exemplo, a pretensão russa de que todos os navios que passem no Ártico russo paguem uma taxa e sejam pilotados por pilotos russos. Portanto, haverá aí um conflito geoestratégico que será inversamente proporcional à degradação ambiental do planeta e à abertura das rotas de navegação no Ártico. Precisamente, uma última questão em relação à Groenlândia, China e Rússia. Como é que poderão China e Rússia reagir diplomática e economicamente a uma independência da Groenlândia, considerando que, como sabemos, também Pequim e Moscovo têm interesses estratégicos no Ártico?
Se fosse uma independência que significaria que a Groenlândia passava a ser um pequeno Estado que negociava com todos e deixava todos participar nas suas atividades económicas, como a China faz, por exemplo, com países do Sudeste Asiático, de África, da Ásia Central, e a Rússia na sua esfera de influência, que é obviamente muito mais diminuída do que já foi da União Soviética, seriam provavelmente boas notícias. Mas a Groenlândia não irá por esse caminho. A Groenlândia já está sob proteção dos Estados Unidos. Daí também ser difícil perceber, a não ser por motivos económicos, de exploração das terras raras e das reservas de petróleo e gás, toda esta pressão dos Estados Unidos. Porque se nós analisarmos do ponto de vista geoestratégico, do ponto de vista das instalações militares, a Groenlândia já está. Aliás, como a Europa Ocidental também estava, até ao desinvestimento recente na NATO como uma infraestrutura de segurança comum, sob proteção dos Estados Unidos. Agora, o que pode mudar aí é um aprofundar dessa dependência dos Estados Unidos. E eu acho que é capaz de ser isso que a Groenlândia e os groenlandeses não querem. A Groenlândia, neste momento, é um Estado livre dentro de quase uma união pessoal, digamos, com a Dinamarca, tem o mesmo chefe de Estado, tem toda a autonomia e, mais importante do que ter a autonomia que quer, sabe que pode a qualquer momento. Isto é muito importante, creio eu, nunca estive nessa situação, sou português, mas creio que será muito importante para a psique coletiva de um povo saber nós somos um Estado associado à Dinamarca, mas porque queremos. Porque o ato legislativo de 2009 nos permite não só reclamar mais competências para a nossa autonomia, como até declarar a independência se assim o quisermos. Isso dá um grande conforto, sobretudo quando se está a lidar com um Estado de Direito como a Dinamarca e não com um Elon Musk, não é? E combinar isso com a proteção militar e a presença militar dos Estados Unidos é capaz de ser um bom equilíbrio para o povo da Groenlândia. Porque eu creio que aquele receio que há pouco falava das sondagens nós não queremos tornar-nos independentes da Dinamarca e se calhar esta pretensão norte-americana até veio colocar um freio à vontade de ser independente já, por uma percepção, atenção, que nós neste momento somos tecnicamente uma ex-colónia da Dinamarca, ainda com algumas ligações à Dinamarca. Se nos tornarmos independentes da Dinamarca, sozinhos, podemos ficar desprotegidos e os norte-americanos podem entrar por aí, não só com as suas forças militares que já cá estão, mas com os seus bulldozers e com as suas coisas todas e mudar radicalmente aqui a nossa vida. Até porque, repara, é um território frágil do ponto de vista ambiental, mas também populacional. Qualquer influxo populacional mudaria dramaticamente as relações, não é? Imagina o que é uma associação com os Estados Unidos como tem em Porto Rico. Passavam a ser cidadão dos Estados Unidos e os cidadãos dos Estados Unidos podiam se estabelecer lá livremente. Bom, estabeleciam-se 100 mil cidadãos dos Estados Unidos, nem que fossem pessoal civil das bases militares e das explorações de minérios e petróleo e gás, e eles passavam a ser 1/3 da população e 1/3 do eleitorado do seu próprio país. E, portanto, repetia-se aquilo que aconteceu em toda a América do Norte, com a invasão europeia, a colonização europeia, repetia-se aquilo que aconteceu no Tibete, no Xinjiang, na Mongólia anterior, na China, após 1949. Portanto, é uma população muito diminuta. Claro. Muito vulnerável. A fechar esta edição, a pergunta da praxe do mundo a seus pés: se neste momento Filipe Santos Costa pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições orçamentais ou quaisquer outras, para onde iria e porquê? Eu não iria para a Groenlândia porque eu não sou nada amigo do frio. Certo. Olha, iria se calhar à Formosa, a Taiwan, porque eu tive colocado no Consulado-Geral de Portugal em Xangai e na altura pus a hipótese de visitar Taiwan, que me dizem que é uma China parecida com a China, mas diferente, uma vez que ficou a China nacionalista e não a China comunista, e que tem alguma influência da própria cultura taiwanesa e do Japão. E eu na altura acabei por não ir, até porque como estava acreditado na República Popular da China, hesitei um pouco em fazê-lo, podia ser mal visto, não é? Sempre tive essa curiosidade. E como é muito longe e é caro, o bilhete de avião seria se calhar aí que eu iria. Fiquei com muita curiosidade, por exemplo, quando visitei Pequim, eu tive colocado em Xangai, a cidade proibida, em ver o conteúdo, porque o conteúdo foi todo levado pelos nacionalistas para Taipei em 1949, e ainda bem, porque senão grande parte provavelmente teria sido destruído na Revolução Cultural. Mas eu diria Taiwan.
Se isso acontecer, aguardamos um diário da sua visita a Taiwan. Obrigado, Filipe Santos Costa, investigador no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Obrigado também ao Gustavo Carvalho pela edição técnica. E obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.